Enquanto você está com a sua Bíblia aberta aí, Mateus capítulo 10, a gente vai progredir do 1 ao 23. Antes disso, tá certo? Antes disso, preste atenção em mim aqui para eu poder construir o cenário aqui, o contexto primeiro. O que nós vimos até aqui? O que a gente viu em Mateus até aqui? Desde o capítulo 1 até o capítulo 4, Mateus ele se dedicou a falar para nós sobre quem é Jesus. Então, capítulo 1, 2, 3 e 4, Mateus vai responder essa pergunta: quem é Jesus? E ele vai falar sobre Jesus, sobre o seu nascimento virginal, sobre a promessa do rei escolhido por Deus, vai falar sobre as tentações, sobre o batismo de Jesus. Em todos aqueles primeiros 4 capítulos, ele se dedica a nos dizer quem é esse Jesus, o Messias. Depois, já no capítulo 5, Mateus começa a falar sobre o ensino desse rei. Então, primeiro quem é o rei, e agora ele começa a falar sobre o ensino desse rei. E aí ele dedica o capítulo 5, 6 e 7, que a gente conhece como o Sermão do Monte. Você já ouviu essa expressão? Amém? Né, para os nossos visitantes. Você já ouviu essa expressão? O Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte nada mais é que o discurso sobre o ensino de Jesus. Sobre o ensino de Jesus. E Mateus ele dedicou capítulo 5, 6 e 7 para falar sobre esse ensino. Depois, o autor então nos mostra o poder do rei. Capítulos 8 e 9, Mateus fez uma lista ali com 10 milagres para mostrar para os seus ouvintes originais, para aqueles que iriam pegar esse texto pela primeira vez para ler, sobre o poder desse rei. Então, recapitulando, quem é o rei, o que ele veio ensinar e o poder e a autoridade que esse rei possui. Até chegamos no 9. Então, aqueles que acompanham Jesus desde ali do início do seu ministério, após o seu batismo, após o batismo que Jesus recebe de João, né, os seus primeiros discípulos, que são chamados por ele para caminhar mais perto, desde aquele momento, os homens que a gente vai ler, né, os homens a respeito dos quais a gente vai ler, já ouviram o ensino de Jesus e já viram, isso é importante que você entenda, eles já ouviram o que Jesus tem a dizer e já viram os sinais, o poder de Jesus. Amém? Eles já viram. Aí, a gente não pode pular, a gente não pode começar a ler esse capítulo 10 sem ler novamente o finalzinho do capítulo 9. Capítulo 9 aí, na sua Bíblia, a partir do verso 35 até o 38, a gente vai ler ele junto, que ele é muito importante para a gente poder entender o capítulo 9. Então, a gente falou dele domingo passado, eu não vou pregar ele de novo, mas é importante a gente pelo menos ler para você poder compreender. Verso 35 diz assim: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. Essa sessão, ela é uma ponte entre o bloco maior do 8 e 9, dos capítulos 8 e 9, onde o autor se dedicou a mostrar o poder e a autoridade de Jesus, e agora o chamado e a missão que ele estará dando aos 12. O que faz a ponte? Esses 4 versos. Nesses 4 versos, o autor, de maneira brilhante, né, a gente falou disso aqui domingo passado, ele vai resumir o que Jesus veio fazer, ensinar nas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus e curando todo tipo de enfermidade. Ele vai falar sobre a compaixão de Jesus a respeito dos perdidos, verso 36, vendo as multidões, se compadeceu delas. E então, nesse diagnóstico de Jesus a respeito dessas pessoas como ovelhas que não têm pastor, qual é a conclusão que Jesus chega? Que Jesus declara: olha, precisamos de mais trabalhadores, precisamos de gente para cuidar desse povo. Essa é a conclusão de Jesus. E aí agora, no capítulo 10, é isso que Jesus vai fazer. Ele vai então escolher dentre os seus discípulos 12
para serem seus apóstolos, que significa enviados, para serem os seus enviados, para realizar o mesmo trabalho que Jesus veio realizando até aqui. Então, por isso é que eu fiz questão de ler esse texto, porque ele é uma transição, percebe? Aonde Jesus fazia e agora, então, ele começa a delegar essa mesma autoridade sobre aqueles a quem ele enviou. Não é à toa que Mateus registrou esse discurso do capítulo 10 logo após a constatação de Jesus sobre a dimensão do trabalho, o tamanho, grande é a seara. Ou seja, há muitas pessoas pelo mundo que estão perdidas sem Cristo, muita gente sofrendo, muita gente angustiada, muita gente precisando ouvir a mensagem do Evangelho. A necessidade de trabalhadores, então se há muita gente precisando ouvir, em contrapartida, há pouca gente se dispondo a falar, há pouca gente capacitada e se entregando à missão para poder anunciar o reino de Deus. Então há uma grande demanda, mas há uma pouca oferta de trabalhadores. E depois ele fala sobre a compaixão de Jesus pelos perdidos. Então não é só uma questão aqui de constatar que há muito trabalho a fazer, poucos trabalhadores. Não é só isso. E isso é muito importante para a gente entender. Há também o sentimento de Jesus, compaixão. Jesus elege os 12 movidos por essa mesma compaixão, que ele olha para as multidões e diz: roguem, orem ao Senhor da seara, que mande mais trabalhadores. Por que Jesus está dizendo essas palavras? Porque Jesus se importa com as pessoas. Jesus ama os perdidos, deseja alcançar os perdidos. Agora é muito interessante essa passagem, por quê? Porque agora nós vamos ver esse amor que estava no coração de Jesus, essa compaixão pelos perdidos, sendo depositado também no coração dos apóstolos. A gente, quando lê essa passagem, não sei se o irmão já leu essa passagem em casa, Mateus capítulo 10, a gente fica pensando muito nessa autoridade, no poder que eles receberam de ir lá, curar enfermos, pregar, expulsar demônios, ressuscitar mortos. Você já pensou nisso? Você já fantasiou você vivendo isso? Eu já me fantasiei diversas vezes lendo essa passagem, né? Quem nunca, né? Quem já é crente há mais tempo, que nunca fez isso? Todos nós já fizemos. Mas um ponto importante que eu quero que você perceba logo no início. Tudo isso só acontece porque Jesus, movido de compaixão, convoca esses 12 e envia eles para fazer a mesma coisa. A missão é um reflexo da compaixão de Deus pelos perdidos. Guarde isso. A missão da igreja é um reflexo da compaixão de Deus pelos perdidos. Deus deseja alcançar os perdidos e é por isso que ele envia pessoas. É por isso que ele envia pessoas. E nós precisamos orar e pedir a Deus que ele ponha em nossos corações esse mesmo amor pelos perdidos. Antes de tudo, antes da gente falar da missão, antes da gente compreender o cenário em que eles são enviados e todas as instruções para a viagem, todas as advertências que Jesus fará nesse texto, antes disso tudo, meu irmão, é muito importante que você tenha em mente isso. Eu e você precisamos buscar a Deus em oração para que Ele também nos mova em compaixão pelos perdidos. Porque, do contrário, a missão seria apenas o cumprimento de uma religiosidade estéril. Uma religiosidade fria, morta. O que Deus deseja não é isso. A missão não consiste simplesmente que eu e você vemos a cumprir ali uma norma estabelecida por Deus. Não, Deus falou, então tem que cumprir. Como, sabe, igual quando aquele chefe seu lá do seu trabalho pede para você fazer uma coisa e você está invocado que você não quer fazer porque é um serviço chato, mas você vai mesmo assim, porque afinal de contas você é obrigado a fazer. Sabe aquele momento? Não, Deus não quer isso para mim, para você na missão. Deus não quer que eu e você, a gente vá cumprir a missão como você vai cumprir aquela ordem do seu chefe chato. Não, Deus quer que eu e você possamos cumprir a missão, mas tomados de compaixão, da mesma compaixão que Jesus tem pelos perdidos. Então, para isso, Deus fala primeiro, a palavra fala primeiro desse coração, desse sentimento.
que Jesus sente, e porque Jesus sente, ele invoca, ele convoca esses 12. Agora, sim, vamos ler sobre a escolha dos 12, essa primeira sessão desse capítulo, a escolha dos 12, de 1 a 4. Diz assim: chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. E estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, cananeu, e Judas Iscariotes, que o traiu. Bom, algumas observações. Como eu disse, a gente vai lendo cada sessão para que fique mais fácil a gente poder explicar melhor, já que o texto é longo. A primeira coisa que a gente precisa enxergar nesse texto é que a mesma autoridade que estava sobre Jesus, sobre o rei, ele agora coloca sobre os seus embaixadores. Isso mesmo, embaixadores. O embaixador é aquele que representa a autoridade de um governo. Jesus veio estabelecer o reino de Deus, ele é o rei. E então ele agora envia seus representantes, os representantes desse rei. Os representantes do rei, os embaixadores de um reino, eles carregam a autoridade que não é deles. A autoridade é de quem? Do governo que os enviou. Sim? Estamos juntos? Amém? Então, a autoridade em que eles deveriam fazer estas coisas, a autoridade de Jesus estava lhes dando. Deu-lhes autoridade para o quê? Para expulsar espíritos impuros, para curar todo tipo de doenças e enfermidades. E mais à frente ele vai dizer, anunciar que o reino dos céus chegou. Então, para pregar, para curar, Jesus então dá essa autoridade aos representantes desse reino. Esses homens já tinham tido a oportunidade de ouvir essa mensagem, então eles agora deviam falar daquilo que eles ouviram, e já tinham tido a oportunidade de verem Jesus realizando esses sinais. Então, daí a ideia dessa autoridade, a mesma autoridade que a gente viu no capítulo 8 e 9, agora está sendo depositada sobre os apóstolos. E a palavra apóstolo, no grego, significa justamente isso, aquele que é enviado por Deus, enviados por Deus. Eu sei que hoje na igreja, infelizmente, por aí tem muita gente que se diz apóstolo, mas não era assim. No período bíblico havia muitos critérios para que alguém fosse considerado apóstolo. Por exemplo, ser convocado pelo próprio Jesus para o ministério apostólico. Esse era um requisito. Então, as pessoas que hoje, né, dizem por aí que são apóstolos, você já sabe agora que é um grande equívoco. Elas testemunharam Jesus, elas viram Jesus pregando e realizando sinais e prodígios. Elas foram convocadas pelo próprio Jesus em pessoa, apareceu para elas, convocando elas a esse chamado. Então, ou seja, haviam determinados critérios para o ministério apostólico. E também, o ministério apostólico, você veja que Jesus escolheu 12. Por que 12? Assim como o povo de Israel, a nação de Israel foi fundada nas 12 tribos, nos 12 filhos de Jacó, o novo Israel de Deus, o povo de Deus, a igreja de Deus, também é fundamentada nos apóstolos. Deu para entender? Então Jesus escolhe 12. Assim como os 12... Pastor, você está falando isso, nem está no texto, está viajando. Não, está lá no livro de Apocalipse. Isso está lá no livro de Apocalipse, mas vai tomar muito tempo se eu me estender para lá. Mas lá no livro de Apocalipse diz que os fundamentos da cidade santa possuem o nome das 12 tribos e dos 12 apóstolos. Porque ali o novo Israel de Deus é estabelecido. Esses homens, outra curiosidade aqui do texto, eles não possuíam nenhuma espécie de credencial religiosa. Ninguém se apresentou com um currículo até Jesus e disse, olha aqui, eu me formei no seminário tal, estudei ali. Não. Nenhum desses homens possuía nenhuma espécie de credencial religiosa. Eles não serviam no templo, né? Jesus não escolheu 12 homens que já serviam no templo em Jerusalém, entre os fariseus, saduceus,
entre os escribas. Jesus não escolheu entre esses homens. Eram homens simples, como eu e você. Homens simples. Totalmente diferentes entre si, diferentes em termos de personalidade, temperamento, histórico de vida, mas que estavam dispostos a abandonar tudo e seguir a Jesus. Então, o que esses homens tinham em comum? Aparentemente nada. Nenhuma credencial específica, personalidade muito diferente, temperamento muito diferente, histórico de vida muito diferente, mas uma coisa eles tinham em comum. Todos eles aceitaram o chamado para abandonar tudo o que tinham e seguir o Mestre. E eu e você também precisamos ter essa mesma disposição de coração. Jesus escolheu esses homens por sua própria vontade. Veja que o texto não diz que houve uma pressão, uma indicação por parte de alguém para que Jesus escolhesse esses homens aqui. Então você fala assim, mas por que Deus escolheu logo esse? Pô, esse cara aqui, esse cara deu trabalho, a beça. E Judas, cara, Judas que o traiu. Como é que Jesus escolheu logo Judas, né? Não tinha outro, tinha que escolher logo Judas que o traiu. Não, Jesus escolheu com base na vontade soberana de Deus. É assim que Deus escolhe pessoas. Por que Deus escolhe uns e outros não? Pela soberania de Deus, pela sua própria vontade. Então ele escolheu de maneira soberana, sem nenhum tipo de indicação ou pressão externa. Deus é soberano a quem ele deseja usar para a sua obra. Não é os homens que escolhem alguém, não. O próprio Deus é que vai escolher. Depois, o texto caminha para, e eu dei como título, Instruções para a Viagem. Instruções para a Viagem. Isso vai do 5 até o 15. Mas agora eu vou lendo mais devagar um pouco. Primeira instrução, para onde eles devem ir. Isso aparece no 5 e no 6. Veja aí no capítulo 10, na sua Bíblia, por favor. Jesus enviou esses 12 e ordenou-lhes: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da onde? Da casa de Israel. Veja que aqui a palavra é diferente da palavra de Atos capítulo 1, verso 8. Nesse momento, o desejo de Jesus é apenas alcançar primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Começar esse novo Israel, esse povo de Deus, essa igreja, a partir da onde? Das ovelhas perdidas da casa de Israel. O novo Israel de Deus começa a partir das ovelhas perdidas da casa de Israel enquanto nação. A igreja começa com 12, como eu já expliquei, assim como os filhos de Jacó, indo buscar essas pessoas e conduzi-las então ao arrependimento. Depois, outra instrução para a viagem, o que eles deveriam pregar, verso 7. E indo pregar e dizendo, o reino do céu chegou. Essa é a mensagem. Aí você diz assim, pastor, mas não é óbvio, não? Não, não é não. Como não? Está aqui, ué. Sim, eu sei que está. Mas é isso que acontece hoje? Ou será que os discípulos de Jesus, no cumprimento da missão, têm se lançado a falar outras coisas que não anunciar a mensagem que o reino de Deus chegou? A missão dos 12 era convocar o povo ao arrependimento. A missão dos 12 era convocar o povo a se submeter a Deus. O que significa reino do céu chegou? Vou explicar. Primeiro, a ideia de reino é fácil de entender, não é? O que é um reino? Um lugar que é governado por um rei, não é isso? Então fica fácil de entender. Dizer que o reino do céu chegou é dizer, olha, temos um rei, devemos obedecê-lo. A expressão céu aqui é um equivalente para Deus, porque Mateus escreve para o povo judeu e ele não quer usar o nome de Deus em vão. Então ele usa a expressão céu como o mesmo equivalente para dizer o reino de Deus chegou. Se o reino de Deus chegou, eu e você devemos fazer o quê? Nos submeter a esse reino, a esse governo. E o reino é da onde? É da terra? Não, então Jesus não está falando de uma vida boa. Olha só o que eu estou dizendo, igreja, preste atenção. Eu estou tentando fazer uma ponte, eu sei que é uma ponte um pouco direta, e aí por isso você preste atenção. Se o reino é do céu, não era missão dos discípulos propor um reino na terra. Logo, não era o objetivo de Jesus propor para quem ouvisse a mensagem
uma vida boa. Olha, agora chegou o tempo de Deus libertar vocês do Império Romano. Se vocês estavam sob o jugo de Roma, agora acabou. Né? Deus levantou-se Messias, ele irá estabelecer um governo, ele pegará em armas, vai nos libertar e Israel terá um reinado próspero de paz por 1000 anos. Essa é a proposta do reino? Não. Então essa proposta vai na contramão, veja só, essa proposta, a mensagem vai na contramão do que o povo daquele tempo desejava ouvir. Dá para entender isso? E não é o mesmo no dia de hoje? Porque a mensagem do Evangelho continua sendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Mas isso vai na contramão do que o mundo quer ouvir, do que as pessoas querem ouvir. E às vezes até mesmo a igreja deseja ouvir. Uma mensagem de prosperidade, uma mensagem de paz, uma mensagem de libertação, uma mensagem de vida boa, uma mensagem de alegria, uma mensagem de promessa e de restauração, uma mensagem que faça você sair daqui sentindo que você é o centro do universo. Mas você não é o centro do universo. É o próprio Deus, é o centro do universo. E eu e você devemos nos submeter à sua vontade. Fazer a vontade do Rei do Reino. Essa é a mensagem do Evangelho. Agora, os discípulos deveriam ir e pregar essa mensagem ao povo. Eles não deveriam criar uma nova mensagem. Percebe, igreja? Eu e você não devemos criar uma nova mensagem. A mensagem não está pautada na criatividade do pregador. A mensagem não está pautada na eloquência do pregador, no quanto esse cara é bom de oratória. A mensagem não está pautada ali no quanto ele é carismático e engraçado e consegue envolver as multidões. Não, a mensagem está pautada na autoridade da palavra de Deus, de que todo homem, mulher, adulto ou criança deve confessar a Cristo em arrependimento e se submeter ao seu reino. É nisso que está pautada a mensagem do Evangelho. É nisso. E essa também é a nossa função. Declarar a todos os outros o que Deus diz, não dizer às pessoas a nossa opinião sobre alguma coisa. Eu acho não. O que importa é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz. Mas eu acho, pastor, que esse negócio aí é muito sério, muito difícil, não é? Irmão, eu sei disso, eu estava preparando esse sermão em crise. Depois eu vou contar aqui mais para o final. Espera, que a gente ainda nem chegou no recheio do bolo. A coisa vai ficar pior ainda antes de melhorar. Mas eu e você não fomos chamados para dar nossa opinião a respeito disso. A gente foi chamado para declarar a palavra. O que a palavra diz. É o que eu e você também devemos fazer. Outra instrução para a viagem. A terceira. O que eles deveriam fazer? Verso 8 diz assim: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça. Agora Jesus acabou de fechar a maioria das igrejas, se não 100% das igrejas neopentecostais. E é isso mesmo. Se você se incomodou com isso, é para se incomodar mesmo. Porque é verdade. Olha o que ele está dizendo, compaixão. Compaixão pelo sofrimento. Talvez eu e você não tenhamos o mesmo poder que foi dado aos apóstolos para chegar numa pessoa enferma e dizer assim, seja curada no nome de Jesus. Porque naquele momento em que Deus estava novamente marcando os rumos da história, dividindo o cenário da história entre o antes e depois de Jesus, naquele tempo, então, Deus decide visitar o seu povo com poder. Para quê? Para validar a mensagem dos apóstolos. Então eles vão pregar. E como as pessoas irão acreditar? Porque elas verão os sinais. E os sinais vão confirmar a palavra. E a palavra vai apontar para eles um Salvador. Os sinais não são um fim em si mesmos. Mas os sinais vão validar a palavra que sai da boca dos apóstolos, apontando para o Salvador. Deu para entender? Então Jesus não mandou eles simplesmente para curar. Jesus mandou eles e deu autoridade para curar. Por quê? Porque o sinal valida a palavra. Primeiro vem a mensagem. Primeiro eles deveriam agir para suprir uma necessidade espiritual e depois uma necessidade física. Necessidade física. Veja só o versículo que fala: curar enfermo, ressuscitar mortos,
purificar leprosos, expulsar demônios. Tudo que a gente viu nos capítulos 8 e 9 de Mateus. E é isso que Jesus está falando. Essa misericórdia sobre os sofrimentos humanos. Eles teriam autoridade agora para poder exercer misericórdia. Porque senão o discurso deles também iria parecer com o de quem? Que não tinham misericórdia. Das ovelhas perdidas da casa de Israel. A gente falou domingo passado. Quem? Todos os outros grupos religiosos do tempo de Jesus. Junta todo mundo que não dava meio. Então agora eles não, eles vão pregar, mas vão exercer misericórdia. A palavra atenderia às suas necessidades espirituais e os milagres às necessidades físicas. Primeiro a palavra, depois os sinais. Primeiro a palavra e depois os sinais. Primeiro, com uma mão eles ofereceriam o pão que dá a vida eterna. E com a outra mão eles ofereciam o pão para o faminto. É isso. O que ele está dizendo aqui é de os apóstolos, os discípulos, exercerem misericórdia com o sofrimento humano. Irmãos, isso também serve para a igreja. Porque a igreja não pode estar de olhos fechados para o sofrimento e para a miséria humana. Se eu e você somos discípulos de Jesus, amém ou não? Não senti confiança nenhuma em você. Eu e você somos discípulos de Jesus, amém ou não? Agora senti mais firmeza de você. Se eu e você somos discípulos, nós não podemos fechar os olhos para as necessidades humanas. O sofrimento e a miséria humana. Como igreja, a gente precisa fazer alguma coisa. Como igreja, precisamos nos lançar a suprir essa necessidade. Então, o discurso, ele vem acompanhado dessas ações de graça e de misericórdia que os discípulos teriam a respeito do povo. E, por último, no verso ele fala, de graça dai. A palavra, o poder e a autoridade que eles possuíam não haviam sido comprados. Eles tinham comprado essa autoridade, esse poder? Se eles não tinham comprado, portanto, também não deveriam vender isso. Se eles não compraram, não deveriam vender. Deu para entender? Agora, olha o perigo. Imagina só que eles, então, curassem alguém. Curassem uma pessoa pelo caminho. E assim como Elias, né, disse para Naamã, olha, vai lá e toma banho no rio. E Naamã ficou curado da sua lepra. E Naamã foi até o profeta e queria dar uma oferta. Você lembra o que Elias fez? Recebeu tudo, né? Falou que era para comprar a nova casa missionária. Aleluia. O carro do ministério tinha que trocar. Os pneus estavam quase carecas. Irmão, a providência, Naamã. Que benção, Naamã. Que benção. Naamã, que coisa maravilhosa, Naamã. O pneu do carro do ministério tinha que trocar. Agora a gente vai comprar um violão novo. Top. Não. O profeta não aceita. Por que o profeta não aceita? Porque o milagre, a dádiva, a graça de Deus não pode ser comprada. A bênção não pode ser comprada. A bênção não pode ser comprada. Se eles estivessem fazendo isso, eles dariam a ideia errada para o povo. Primeira coisa que a gente aprende com isso, que a gente deve estar atento às necessidades das pessoas. Mas também há um perigo aqui. Há um alerta de Jesus também embutido nessas palavras. Porque se recebêssemos isso, algum tipo de oferta ou de compensação, poderia ser que o nosso coração, então, se corrompesse. Percebe? O coração se corrompesse. Irmão, não pensa que ser um discípulo de Jesus é ser uma pessoa imune a todo tipo de oferta que o mundo faça, né? Não, agora é super-homem, uma super-mulher com superpoderes. Não, não. Então Jesus alerta quanto ao perigo de que os próprios discípulos não tivessem um coração inclinado para os bens materiais mais do que para as necessidades das pessoas. E para que de alguma forma o povo então não pudesse achar que pode comprar a bênção. Agora isso não gera lucro. A piedade é fonte de lucro na mão do lobo, né? Por aí tem um montão. Mas dizer que o milagre é graça de Deus, você não precisa dar. Irmão, você não precisa. A gente vai fazer um momento ofertório daqui a pouco. Mas, você não precisa dar nada para ser abençoado. Já fique em paz. Se você não querer dar mesmo, tá tudo certo. Por quê?
Porque não existe essa ideia de que eu vou, não, vai aqui ao altar e sacrifica, põe aqui a chave do carro, põe aqui a escritura da casa, e aí Deus vai abençoar. Olha o que o texto está dizendo. Vocês, discípulos, não vão fazer isso, não vão aceitar compensação. Porque se vocês aceitarem compensação, eles vão achar que estão podendo comprar a graça de Deus, mas a graça de Deus é um favor imerecido. É por isso que eu disse que essa palavra acabaria fechando uma boa parte de prédios por aí com placa chamada igreja. Mas é verdade. É graça de Deus, é graça de Deus. E nós nos dispomos a fazer isso de graça. Agora, meu irmão, deixa eu falar uma coisa, eu e você também precisamos nos lançar a fazer isso de graça. Um dia pessoas nos abençoaram e agora nós também devemos abençoar pessoas. E ajudar pessoas e nos dispor a isso. Quarta instrução para a viagem é acerca da provisão, é justamente acerca da provisão. Olha só o que diz o verso 9 e 10. Não leveis no cinto ouro, nem prata, nem cobre, nem bolsa de viagem, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Que palavra é essa? O que Jesus está tentando dizer para eles? Jesus não prometeu para aqueles homens luxo. Não prometeu luxo, mas prometeu o suficiente. Entenda, igreja, Jesus não nos prometeu conforto, mas prometeu provisão. Não prometeu riquezas, mas prometeu alimento. Percebe? A promessa de Jesus. A promessa de Jesus não é que você vai ser rico, próspero. Que Deus abençoe, que você seja rico e próspero. Mas essa não é a promessa de Jesus. Mas a promessa de Jesus é que no cumprimento da missão, eu e você não precisaremos nos preocupar com o pão de cada dia, com ter um teto sobre nossa cabeça, roupa para vestir. As nossas necessidades seriam supridas pelo dono dessa obra. O dono da obra convoca os seus trabalhadores e você acha que eles deixariam a míngua? É claro que não. Por isso ele está dizendo, olha, digno é o trabalhador do seu alimento, daquilo que come. Então eles também. Essa era uma expressão usada a respeito dos sacerdotes no templo, daqueles que trabalhavam no templo. E muitas outras vezes no Velho Testamento essa expressão é utilizada. Chega a um exemplo, por exemplo, só para ficar mais claro, que Moisés fala para o povo, olha, não atem a boca do boi que debulha. A mesquinharia era tanto que até a boca do boi eles atavam para que o boi não comesse daquilo que ele estava ali pisoteando. Então ele falou assim, não ates a boca do boi que debulha. Ou seja, deixe que ele se alimente, o animal está ali trabalhando para você. Sejam generosos, sejam liberais. Era isso que Deus estava falando para o seu povo. E aqui também é a mesma coisa. A confiança daquele que vai, mas também a generosidade daquele que recebe. É a próxima instrução que a gente vai ver aqui para a viagem. Assim como os apóstolos, nós também devemos confiar no Deus provedor e na provisão. No Deus provedor e não na provisão. Confiar que Deus cuidará das nossas necessidades, enquanto fazemos a obra que Ele nos chamou para fazer. Quinta instrução para a viagem, acerca da recepção. Verso 10 até o verso 15. Diz assim, nem bolsa de viagem, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque verso 11, em qualquer cidade ou povoado em que entrades, procurai saber quem nela é digno e hospedai-vos ali, até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, que a vossa paz venha sobre ela, mas se não for digna, que retorne para vós a vossa paz. E se alguém vos receber, e se ninguém vos receber, nem ouvir vossas palavras, sacudi o pó dos vossos pés ao sairdes daquela casa ou daquela cidade. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade.
essa parte do texto é interessantíssima, porque do que Jesus está falando? Ele está falando de portas que serão abertas e portas que se fecharão. Em outras palavras, gente que vai se mostrar aberta a receber a mensagem do Evangelho e gente que vai se fechar a receber a mensagem do Evangelho. Gente que vai se negar e se colocar avessa a receber a mensagem do Evangelho. Algumas portas estariam abertas e outras fechadas. Nas portas abertas, eles então permaneceriam, aproveitariam a oportunidade. E nas portas fechadas? Eles não forçariam. Não vai forçar a barra. Você deve pregar, mas não deve forçar nada, ninguém aceitar nada, não. Você prega, e se a porta se fechar, você avança, você segue adiante. É isso que Deus deseja de nós. A gente prega, permanece ali quando a porta se abre, e se fechar, seguimos adiante. Seguimos adiante. Agora, um detalhe que é uma advertência no final desse verso 14. No final do verso 15, ele fala assim: haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Sabe por quê? Porque em Sodoma e Gomorra não tiveram os discípulos de Jesus pregando o reino de Deus. Os habitantes de Sodoma e Gomorra não tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho para que eles viessem ao arrependimento. Eles não tiveram. Agora, eu e você tivemos, sim ou não? Eu e você tivemos. Então, se eu e você, que tivemos a oportunidade de ouvir o Evangelho, fecharmos o nosso coração para essa mensagem, olha a advertência que o texto está fazendo. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. Você sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Foram destruídas as cidades. O seu povo foi aniquilado com fogo que desceu do céu sobre a cidade e destruiu a cidade. E ele está dizendo assim, vai ter menos rigor. Deus vai pegar leve, digamos assim, com Sodoma e Gomorra se comparado com essas pessoas. Por quê? Porque elas rejeitaram a mensagem do próprio Cristo. Elas rejeitaram a palavra do Evangelho do próprio Jesus. Elas tiveram a oportunidade de serem convocadas ao arrependimento e não se arrependeram dos seus pecados, não se submeteram ao senhorio de Cristo. Então, por isso, Deus vai ter mais rigor com elas. E, por último, a advertência sobre os perigos da missão. A partir do verso 16, ele diz assim: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Eu vou ler devagar porque eu quero ir comentando isso devagar. A primeira coisa que eu fiquei pensando quando eu li esse texto preparando esse sermão é: poxa Deus, você podia ter mandado a gente como leão. Já que era um meio de lobo, mandava a gente como um animal forte, né? Como um animal assim que impunha logo respeito. Que aí pronto, estava resolvido o problema no meio de lobo. Mas aí você manda a gente como uma ovelha. E é justamente esse o ponto. Porque a ovelha não nasceu com uma velocidade como um guepardo. Ela não tem garras afiadas como um tigre. Ela não tem asas para que possa voar ou um bico afiado igual uma águia. Qual recurso para se defender a ovelha tem? O pastor. Louvado seja Deus. O pastor. Você entendeu isso? Olha, em nome de Jesus, abre seu coração. Não só seus ouvidos, mas seu coração. Qual é o recurso que a ovelha tem para se defender? O pastor. Você é o que de Jesus? Ovelha. E ele é o que seu? Qual é o recurso que a ovelha tem para se defender? É autoexplicativo, né? Precisa explicar mais? Precisa não. Obrigado. A segunda já é um sinal que o pastor está falando muito. O sermão está na hora de terminar. Obrigado, Lourenço. Brincadeira. Não podia perder a piada. Então, irmãos, entenda, o que defende a ovelha, os discípulos, não é a nossa capacidade, mas é a força do nosso pastor, Jesus de Nazaré. Sede astutos como a serpente e sem malícia como as pombas. Cuidado com os homens. Cuidado com os homens, pois eles vos entregarão aos tribunais
e vos açoitarão nas sinagogas. Aqui começa a coisa a ficar tão difícil esse texto. Porque quando a gente vai ler o Atos, tudo isso aconteceu, e quando a gente olha pelo mundo a história da igreja, tudo isso acontece, e às vezes a gente rejeita isso como se essa parte do evangelho não existisse para a gente, né? Isso não existe para nós. E ele fala, cuidado, e por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, para que deis testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que falareis, nem com o que falareis, pois com o que falareis, nem com como falareis, nem com o que e como falareis, pois naquela hora vos será dado o que dizer, porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala por meio de vós. O mundo seria um perigo, os lobos seriam um perigo, prisão seria um perigo, juízo seria um perigo, o ódio dos ímpios seria um perigo, mas nada e nem ninguém poderia conter a mensagem, a palavra. Poderiam prender eles, mas naquele momento da prisão, Deus lhe daria o que deveria ser dito. Um irmão entregará a seu irmão à morte, e um pai a seu filho, e filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer todas as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Aqui Jesus está falando sobre os perigos, irmãos, que nós enfrentaríamos na missão. A missão não seria fácil, o mundo vai odiar a igreja. Irmão, se o mundo aceita muito bem a igreja, ou uma determinada igreja em específico, desconfie. Desconfie. Tem algo que não está certo nisso aí, não. Porque o mundo odeia a igreja porque ele odeia o Cristo, odeia a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é totalmente contrária e oposta à que o mundo prega. E qual é a grande ideia, então, desse texto? Jesus é quem escolhe, separa e capacita e reveste de autoridade os seus discípulos para que possam cumprir a missão. É Jesus que faz isso. Agora, o que nós devemos responder a esse texto? Qual é a resposta desejada? É que a obra da salvação só seria realizada por Jesus. Essa obra é dele, na cruz. Mas o testemunho dessa salvação deve ser realizado pelos que creram nele. Se nós cremos, também devemos agora testemunhar. A obra da salvação foi realizada pelo Cristo naquela cruz. Mas se eu e você cremos nisso, eu e você agora precisamos também, como os discípulos, testemunhar dessa salvação. Eu queria terminar propondo uma reflexão. Uma outra reflexão. Eu fiquei pensando sobre as aplicações desse texto. E como é que eu vou explicar isso de uma forma assim bem legal para não ser muito pesado? Mas eu fiquei pensando o que nos impede de cumprir essa missão. O que nos distancia dessa missão que o texto fala? Você já pensou nisso? Eu queria deixar essa pulguinha aí para você ir para casa pensando nisso. O que te distancia, você pessoalmente? O que faz você estar longe dessa missão que o texto fala? Você já pensou nisso? Tem pensado nisso? Tem orado por isso? Eu queria que você colocasse isso diante de Deus. Eu fiquei pensando em algumas coisas, de maneira genérica, mas só para poder iniciar essa reflexão pessoal que eu deixo para os irmãos. Primeira, talvez seja uma má compreensão do chamado. Será? Será que a gente entende perfeitamente o que Deus nos chamou para fazer? Para qual evangelho a gente foi chamado? Será que não é uma má compreensão desse chamado? Será que não é uma má compreensão da palavra? O que eu devo pregar? Eu não sei, pastor. O que eu devo anunciar? Será que é uma má compreensão do desejo de Deus? Como assim? Talvez boa parte de nós pense que o desejo principal de Deus é livrar você do inferno e te dar uma vida boa.
Mas a gente tem aprendido pela manhã, aqui no livro de Efésios, que o primeiro desejo de Deus, o desejo principal de Deus em nos salvar, é para manifestar a sua glória. É para fazer com que o reino de Deus seja estabelecido na terra. É para glorificar a Cristo. Então, às vezes, estamos com uma compreensão equivocada do desejo de Deus. E achamos que o desejo de Deus tem a ver com a satisfação dos nossos desejos. E isso vai nos distanciar da missão. Deu para entender o que eu quero dizer? Talvez uma má compreensão das necessidades da missão. A gente passa a achar, como igreja, que a igreja precisa. A igreja precisa disso, precisa daquilo, precisa de estrutura, precisa de recursos, precisa disso, precisa de capacitação, precisa daquilo outro. Mas o que a igreja precisa é de poder do alto. A autoridade de Jesus. É o que você precisamos para cumprir a missão. A igreja, como já disse aqui, nunca foi tão rica de recursos e estrutura. Digo igreja de uma maneira geral. E talvez isso nos distancie da missão. Talvez uma má compreensão dos valores do reino. Dos valores do reino. O que é que importa para Deus e o que deveria importar para mim e para você? Quais são os valores que você carrega? Isso diz muito se você anda na missão ou longe dela. Seus valores, ou eles vão te conduzir para a missão, ou para longe dela. Exemplo, aqui ele está dizendo, olha, larguem tudo e vão. Agora, se para você o conforto da sua casa, o descanso, a casa dos sonhos, o trabalho dos sonhos, a viagem dos sonhos, o carro dos sonhos, tem mais valor, isso vai te distanciar da missão. Uma má compreensão dos valores. E por último, que talvez seja uma das coisas mais importantes, se não a mais importante. Talvez o que nos distancie da missão seja a falta de um coração que sinta o amor de Deus pelos perdidos. E essa aqui eu coloquei para mim também. Porque uma coisa que eu passei essa semana orando ao Senhor, e digo isso de coração aberto para você, igreja, não é um super-homem que está falando a vocês, que está pregando a vocês, se a palavra corta aí e corta cá também, é que o Senhor pudesse me encher de amor pelos perdidos. Porque não são poucas as vezes em que meu coração está mais preocupado com a satisfação das necessidades dos meus do que dos outros. Isso é algo que a gente precisa colocar diante de Deus. Que o Senhor coloque dentro de nós o amor que Ele tem pelos perdidos. Isso vai nos conduzir à missão. A falta disso nos conduz para longe dela. Agora o ponto é, nada na sua vida lhe fará mais feliz do que viver a missão daquilo que Deus te chamou para fazer. Nada, nada nesse mundo pode fazer você mais feliz do que você viver o chamado de Deus para a sua vida. Que Deus nos abençoe com essa palavra no nome de Jesus.